quando a gente se refere a alunos ativos, é o aluno que está na casa, é o que está dentro da instituição de ensino estudando. Esse é o aluno ativo. E essa cobrança é atípica. Por quê? Porque é um processo completamente diferente. Se tratando de escola, nós estamos falando de colégio, de escola, instituição de ensino. A escola tem um tratamento diferente com esse aluno. Como você encaixa esse processo sem ofender os princípios da instituição? Isso. O que o gestor pensa, gente? Ele pensa em manter o aluno da casa, em captar novos alunos e gerir a inadimplência. Essa é a visão do nosso gestor, do mantenedor educacional. Ele quer cuidar da instituição, que ela cresça, que melhore, claro, mas sem perder aluno, sem atrapalhar a conquista de novos e gerindo essa inadimplência antiga. Ocorre que uma coisa se esbarra na outra e o profissional da recuperação de crédito escolar, o especialista em instituição de ensino, que orienta a instituição de forma 100% educacional, ele tem que ter o olhar afinado com a do gestor. Eu não posso fazer um processo de trabalho diferente da visão do meu gestor, porque senão você está incorrendo nos erros dos outros profissionais, inclusive que nos queimaram tanto aí no mercado. Quando você chega na escola, a escola está cansada, saturada desse processo de cobrança feito por advogado, por terceiros, porque não traz resultado. É aquele acerto lá do que eu mostrei para vocês, quem vem acompanhando, o acerto da moedinha. Esse acerto da moedinha, ele não dá certo mais com a instituição. Ele não pega, você não vai conseguir dominar o gestor nesse sentido. Não pode desfocar do gestor, não pode. Olha, você tem uma proposta, tem que ser afinada. Se você chega lá e oferece um tipo de trabalho sem ser afinado com o processo de educação, vamos entender, escola vem de educação, formação humana. Eu estou complementando a formação básica que o ser humano precisa, a compreensão das ciências, para ele se tornar ainda mais produtivo no mercado de trabalho, ganhar todas as orientações que formam o meu processo de educação para eu me tornar um ser humano, um profissional, um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa, um ser humano melhor. É a formação. Então, esse é um princípio muito forte. Quem trabalha com escola tem que conhecer que esses princípios é muito forte. Você tem que entender esse processo. Se você não entende isso, você vai conversar outra língua que não é do gestor. E a do gestor é a língua da escola. Aluno, novos alunos, gestão da inadimplência. Esse é o processo dele. Então tá, doutor, quando você está querendo chegar, eu estou querendo chegar, que quando você desenvolve um processo aqui do terceiro pilar do gestor, que é da gestão escolar, da gestão da inadimplência escolar, você tem que acompanhar o modelo de formação dele para não bater de frente com esse processo, porque a inadimplência ele já tem ela, ele já sabe que ela existe. Para que eu vou comprometer a minha manutenção de alunos e o ganho de novos alunos se eu não estou interessado num trabalho que só vai comprometer os outros gatilhos que eu utilizo aqui, que é de ganho e manutenção? Para que eu vou ficar aqui, ganhando problemas e dores de cabeça, se eu já sei quais as formas que eu trabalho com isso aqui? A inadimplência eu engaveto ela, é minha, é meu dinheiro. A hora que eu quiser eu ganho. Eu tenho a dona Luizinha, eu tenho as agendinhas aqui, a hora que vira um pai vai acertando, mas pelo menos eu não perco aluno. Não atrapalha a minha campanha de matrícula ganhar aluno. Então, como que a gente faz com o processo de cobrança dos alunos novos? Primeiro, os alunos novos, você tem que conhecer a Lei 9.870/99. Quem quer trabalhar com cobrança escolar não pode deixar de dominar a legislação escolar, principalmente a Lei 9.870/99. Principalmente. Porque você incorre no fracasso de uma comunicação com o gestor, porque não conhece aquilo para ele, que ele entende que essa lei é a lei do calote. Você não muda a cultura e a visão dele com relação a essa lei. Por que a lei do calote, doutora Mical? Porque para ele uma lei que diz
que você não pode impedir o aluno de assistir aulas, bem como de fazer provas, ser impedido de entrar em sala de aula e na escola. Ele entende que todo modelo de mercado, quando eu não pago, eu paro de ter acesso. E a escola não. O pai não paga e o aluno continua tendo acesso. Então você precisa compreender essa visão do gestor. Estou entregando isso para vocês, gente. Eu demorei muito tempo para entender isso. Muito tempo para eu entender isso. Estou aqui, ó, explicando isso para vocês. Quando vocês entrarem na escola, vocês vão perceber a diferença quando você entende esse processo. Na cabeça do gestor é isso. Nossa, Mical, isso é um absurdo. Compreenda seu mercado. Quem compreende as dores do mercado sabe atuar nele de forma mais constante, equilibrada, com maior resultado. Não adianta oferecer uma dor para o gestor. Eu vou resolver seus problemas trabalhistas. O trabalhista não é a maior dor dele. É reflexo de problemas dentro da instituição. Quando você dispensa funcionário, qualquer empresa tem. Qualquer advogado cuida de trabalhista. Mas e da minha gestão da inadimplência para eu entender? Você quer trabalhar com escola e não sabe qual é a lei? Não, você tem que conhecer ela. Porque a Lei 9.870 é conhecida como Lei do Calote. Porque o gestor pensa isso. Ele pensa que esse mercado é injusto com ele. Porque é uma legislação que não apoia ele em coibir a forma de prestação de serviço, já que a escola não foi paga, como foi pactuado no contrato. Só que a primeira coisa que você faz é explicar para o gestor. Nós atuamos conforme a Lei 9.870 e nós sabemos que ela, apesar de abrir margem para que o pai deixe de pagar, mas não perca o serviço, nós temos uma forma de resolução de trabalho para o senhor. Então, bora lá. Professor, os alunos da casa, o método REC também tem uma solução para o senhor. Com os alunos da casa, professor, nós realizamos um processo diferente, afinado com o seu trabalho, o seu propósito, que é educar, que é trazer esses princípios muito éticos, inclusive, com os alunos, que são menores, que são protegidos por essa lei, pela lei pelo Código do Consumidor, pelo Código Civil, pela Constituição Federal. Gente, essa relação é protegida por inúmeras outras leis. Vocês trabalham com a instituição, vocês têm que trazer solução para esse aluno inadimplente, diferente do que a crença desse gestor é. Qual é a crença dele? O aluno da casa, eu não posso mexer com ele. O aluno da casa, eu não posso fazer nada com ele. Pode, professor. A Lei 9.870 diz que o senhor não pode dificultar, não, você não pode impedir o acesso ao aluno, o senhor não pode impedir o aluno de fazer prova, não pode impedir dele ter menos do que qualquer outro aluno pagante tenha. Ele tem que ter direito a todo o pacote contratado no contrato. Mas, se o seu contrato ele for realizado de forma segura, levando em consideração cláusulas punitivas para o responsável financeiro, não para o aluno, para o responsável financeiro, em que, por exemplo, depois que você vencer o pagamento do aluno por 90 dias, o senhor pode estar negativando. E a gente faz isso dentro de um processo de cobrança extrajudicial, porque o aluno não vai poder ficar 3 meses esperando ali. Quando eu falo aluno, eu vou até mudar o termo, o responsável financeiro, porque o aluno não pode sofrer sanção. Quando o responsável financeiro assina um contrato, nós temos 90 dias para ele ser negativado. Mas esse responsável financeiro não pode ficar quietinho 3 meses. Ele não pode chegar no meio de um contrato com 4, 5 parcelas sem pagar, só pagou matrícula. E muito menos chegar no fim do ano com 10, 11 parcelas, que é a realidade que eu venho vendo aqui no meu escritório. E o gestor, o que fez no ano deste aluno ativo? Nada. Sentou e deixou o débito crescer? Não. Tem que ter uma régua de trabalho para esse gestor, gente. Quem que vai bolar essa régua conforme os princípios da instituição, mas sem deixar esse alunado, esse responsável financeiro, nessa comodidade
não precisa fazer nada, ele não vai cobrar, não vai ser cobrado, ele não vai ser negativado, ele não vai ser chamado para uma negociação, ele não vai ter ligações constantes, ele não vai receber boletos e mais boletos, lembrando hoje é dia, hoje é dia. Como assim? Só que essa realidade é a realidade da instituição. Como o gestor não quer mandar este aluno, esse responsável financeiro, para um escritório de cobrança, ele deixa ele nessa sensação de que é completamente possível se acomodar nessa instituição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pesquisas revelam que a inadimplência escolar do aluno ativo começa no processo de matrícula mal feito. Se no processo de matrícula mal feito, e a maioria da instituição o faz assim, sem critério no processo de assinatura do contrato. E nesse critério eu digo para vocês, não é dificultar para ele perder aluno. A escola não pode perder aluno. Você tem que criar critérios que melhorem a adimplência da instituição sem criar processos que fechem a porta para o processo de matrícula. E nisso nós temos várias soluções e vocês têm que ter em vista essas soluções para se adaptar e ouvir o gestor e aplicar que melhor se aplica. Aplica a esta instituição. Ora, se a instituição não tem o hábito de negativar, vamos incluir a negativação nesse processo. Se a instituição não tem hábito de cobrar o aluno do ano, vamos criar um processo, professor, 30 dias, o senhor realiza o processo dentro da instituição, após 30 dias, 60 dias de vencido, faça isso em parceria a uma assessoria 100% educacional, que conhece o processo de recuperação de crédito escolar, não vai te fazer perder alunos e muito menos vai criar essa crença de que essa escola cobra de forma dura, essa escola não respeita o pai, essa escola comete atos que não podem ser cometidos pela instituição, essa escola cria rispidez com a família. Se essa imagem de cobrança ela vagar pela instituição, o gestor não vai querer o seu trabalho. Por quê? Porque se ela vagar pela instituição, ela vai vagar pelas vizinhanças, pelas famílias que querem um dia entrar dentro dessa instituição, pelos irmãos que estão estudando, que um dia viria e que não vai vir mais, porque é conhecido como uma instituição que não realiza o trabalho de cobrança compatível com o processo educar.